Boa noite, pessoal. Vamos começar? Agora são 7 em ponto. Boa noite a todos. Bom dia, se tiver alguém aí corujando no Brasil. Acho muito difícil pelo horário, mas se tiver, bom dia. Bem-vindas à nossa aula de óleos essenciais. Para quem não me conhece, meu nome é Aline. Eu sou consultora de bem-estar do Terra e líder de equipe. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês essas dádivas da natureza que são os óleos essenciais. Eu vou pedir para todos deixarem os microfones no mudo, tá? Para não dar interferência. E ao final da aula, a gente abre para perguntas. Bom, então um breve resumo sobre a nossa aula de hoje. Ela tem a duração de 45 minutos, com mais 15 minutos para perguntas. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, um pouco sobre quem eu sou, como eu conheci os óleos essenciais, o que são os óleos essenciais, por que eu escolhi doTERRA, dentre tantas as marcas, né, que existem no mercado hoje, as diferentes formas de uso desses óleos, qual óleo essencial usar e por onde começar. Então, um pouco sobre mim. Meu nome é Aline, eu moro na Austrália há mais ou menos 4 anos e meio. Eu sou pós-graduada em marketing, mas desde que eu tive a minha saúde física e emocional transformada pelos olhos, eu passei a me dedicar 100% a levar essa solução para outras pessoas, tanto no Brasil quanto na Austrália. Eu sempre fui muito ligada à natureza e às soluções naturais, então eu acredito que o meu amor pelas plantas ele vem de família, né? O meu avô, ele era praticamente uma enciclopédia ambulante de plantas. E a minha mãe, ela é engenheira agrônoma e paisagista, então eu sempre tive muito contato com as plantas desde a infância, né? Mas apesar disso, apesar da minha proximidade com a natureza, constante busca por um estilo de vida mais saudável, então aqui na Austrália eu estou sempre indo para os parques nacionais, fazendo trilha, cuidando de hortinha, etc., optando por opções naturais, né, para produtos de beleza, de limpeza, enfim. Apesar disso tudo, eu nunca tinha tido contato com algo natural que fosse tão eficaz e potente como os óleos essenciais do Terra são. Então, como que eu conheci, né, os óleos essenciais? Eu costumava ser uma pessoa muito ansiosa, mas eu acreditava que era normal ser assim, principalmente nos dias de hoje, né? Eu acreditava que isso fazia parte do nosso estilo de vida, principalmente como mulher, todos os papéis que a gente desempenha, né, e todas as pressões que a gente sofre. E eu acreditava que era normal até o dia que eu tive uma crise de pânico e fui parar no hospital. Eu tive certeza absoluta assim que eu estava morrendo. Eu nunca tinha ouvido falar de crise do pânico antes. Então foi assim um momento muito assustador, um dos mais assustadores da minha vida. Quem já passou por isso ou conhece alguém, né, que teve um episódio de pânico sabe quão complicado pode ser. Mas enfim, depois disso, né, eu comecei a ir atrás de soluções para essa ansiedade que eu estava sentindo. E uma coisa que me ajudou muito foi mudar alguns hábitos. Então, alimentação, exercício físico, meditação, yoga, ingestão de água e por aí vai. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente sabe que funciona, mas que na maioria das vezes a gente tem dificuldade de criar o hábito e principalmente de manter, né? Então, essas mudanças elas estavam me ajudando bastante, mas eu ainda achava que os sintomas da ansiedade eram muito frequentes e eu tinha dificuldade em manter esses hábitos, né? Que estavam me ajudando. Foi aí que eu conheci os óleos essenciais. Então, uma amiga minha que me apresentou, ela estava bem satisfeita com a melhora da ansiedade dela e eu fiquei interessada. Mas, para ser bem sincera, no começo eu estava um pouco cética, porque por mais que eu acreditasse em plantas medicinais, soluções naturais, enfim, fosse muito ligada, né, a essas soluções naturais, eu achava que o efeito seria muito sutil, muito superficial. E hoje eu entendo que essa crença que eu tinha, né, que os produtos naturais eram fracos, vinha das minhas experiências passadas com outros produtos naturais
e até com óleos essenciais de outras marcas que infelizmente não tiveram um impacto significativo na minha vida. Bom, apesar de cética, eu decidi tentar, porque eu não queria partir já para remédio sintético, ansiolítico, etc., que tem vários efeitos colaterais, deixa dopada, é difícil de acostumar e depois mais ainda difícil de parar. E eu queria tentar algo mais leve antes. Então eu comprei o kit de óleos e como no dia que ele chegou eu estava com bastante ansiedade, eu resolvi testar ali mesmo. Então eu abri, né, peguei o frasco de lavanda, abri o frasco de lavanda e inalei ali do frasco mesmo, conforme minha amiga tinha falado para fazer. E alguns segundos depois de inalar a lavanda, eu já senti um relaxamento muito significativo e a minha mente ela já se acalmou e eu já me senti um pouco mais em paz. E depois disso, com o uso diário, né, eu fui só me sentindo melhor e melhor. E hoje, após meses e meses usando, sei lá, diversos óleos, mais de 15 óleos por dia, eu vejo uma melhora incrível, não só em relação à ansiedade, mas também ao equilíbrio emocional no geral e à saúde física. E o mais interessante é que os óleos também me ajudaram a manter aqueles hábitos que eu estava tentando aderir e que também me ajudavam em relação à ansiedade. Então, por exemplo, com os óleos eu passei a dormir melhor e eu tenho mais disposição para sair da cama de manhã, para fazer exercício físico, minha atenção e minha memória melhoraram. Minha digestão melhorou muito, eu me sinto mais otimista, mais equilibrada, enfim. Até a TPM, gente. TPM, assim, a minha TPM com os olhos é 10% do que era antes. E aí quem se apaixonou também pelos olhos não foi só eu, mas foram as pessoas, né, em volta de mim, porque eu passei a me relacionar muito melhor, enfim. Então, assim, como tudo isso melhorou ao mesmo tempo, o efeito foi exponencial, sabe? Quando eu passei a dormir melhor, minha disposição melhorou. Aí eu tinha mais vontade de fazer exercício, que melhorou minha ansiedade. E aí o meu sono, e por aí vai. É um ciclo virtuoso, né? E aí, claro, eu comecei a contar para os meus amigos, para minha família. E aí eu vi também eles se sentindo melhor, eles melhorando de dores musculares, rinite, insônia e várias outras questões. Então vocês devem estar se perguntando, né? O que são essas substâncias mágicas que causam um impacto tão grande na vida de tantas pessoas, né? Bom, Hipócrates, o pai da medicina, falava que o seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. Os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos voláteis naturais que dão às plantas os seus aromas distintos. Eles são o sistema imunológico da planta. Então, ao mesmo tempo que eles protegem a planta dos insetos, fungos e bactérias prejudiciais, eles também atraem insetos polinizadores que são benéficos à planta. Se vocês olharem a imagem da esquerda, é uma flor de lavanda e as imagens da direita são as bolsas dos óleos essenciais, que nessas imagens estão 10 mil vezes magnificadas. Então, a olho nu a gente não consegue ver, mas são essas bolsinhas. Os óleos essenciais, eles não são algo novo, né? Existem relatos de produtos à base desses óleos pelos egípcios em 3000 a.C. e depois por gregos, romanos, diversos outros povos, em tratamentos de beleza, preparação de alimentos, cerimônia religiosa, cirurgia e por aí vai. Então, eles não são algo novo, eles sempre existiram, né, porque eles vêm da natureza. O que é novo é a forma totalmente pura e prática, né, como a do Terra oferece esses óleos incríveis para a gente. Então, você pode estar se perguntando, né, se a gente já sabia das propriedades terapêuticas dos óleos há milênios, né, se os gregos já utilizavam, por que que a gente usa cada dia mais alternativas sintéticas e por que que eu só estou aprendendo sobre eles agora? Bom, a história inteira ela fica para um outro momento, porque ela é muito longa, mas de forma bem resumida, essa mudança de hábitos, de soluções naturais, do chazinho que a nossa avó fazia, enfim, de tudo de origem natural,
para produtos sintéticos teve origem no controle do conhecimento durante o século XVIII e na ascensão da indústria farmacêutica, com o pico dessa mudança acontecendo durante o século XX, quando surgiram as drogas sintéticas. Então aqui eu vou fazer um parêntese para deixar claro que tanto eu quanto a doTERRA, a gente entende que as drogas sintéticas têm o seu valor, e eu sou grata por elas existirem, né? Mas para tratar condições específicas. O que eu sou contra é que o que acontece atualmente, que a gente usa essas drogas sintéticas para absolutamente tudo. E é esse uso indiscriminado, né, para tudo, dor de cabeça, insônia, qualquer coisinha que você tem, se toma um remédio, que não faz sentido e que causa diversos desequilíbrios no nosso corpo. Então, por exemplo, para que você vai utilizar um remédio sintético para uma enxaqueca que vai te dar uma dor de estômago, causar diversos outros desequilíbrios no seu corpo, que muitas vezes a gente não percebe que está relacionado ao remédio, quando na maioria das vezes uma única gota de óleo essencial de peppermint vai te dar um efeito mais rápido, mais eficaz e mais seguro. Então, ao invés de tratar, né, a sua dor de cabeça e ter os efeitos colaterais, você vai ter o que a gente chama de benefícios colaterais, tanto físico quanto mentais e emocionais. Então, o que seriam, né, esses benefícios colaterais? Quando você utiliza o peppermint, por exemplo, para dor de cabeça, além de você ter o alívio da dor, indiretamente você vai ter a abertura das suas vias aéreas, ou seja, você vai respirar melhor, com isso seu bem-estar geral vai aumentar também. Então, ao invés de utilizar, né, algo sintético, feito em laboratório, que vai te dar uma baita dor de estômago, você pode usar algo que vem da natureza, que existe desde sempre e que vai te dar diversos benefícios secundários. Bom, além disso, os óleos essenciais, eles não atuam só no sintoma, mas também na causa. Então, por exemplo, muitas vezes eu tinha dor de cabeça de origem emocional. E se eu utilizasse um remédio sintético para dor de cabeça, ele iria atuar na dor. Mas ele não ia fazer com que essa dor de cabeça fosse embora. Quando ele parasse de fazer efeito, a dor de cabeça ia voltar. Já quando eu utilizo a lavanda, por exemplo, para essa dor de cabeça emocional, ela trata tanto a questão da ansiedade quanto da dor de cabeça. Gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, se vocês não estiverem me ouvindo ou estiver indo muito rápido, me avisa no chat, tá? Bom, então os óleos essenciais, eles são extremamente puros e potentes. Aqui só lembrando que tudo que eu falar nessa apresentação é referente aos óleos doTERRA, já que eu não posso certificar a pureza e qualidade de outras empresas, tá? Então, para vocês terem uma ideia, uma única gota de óleo essencial de peppermint ou hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá da mesma planta. Por isso, a gente sempre indica, né, a menor dose possível, ou seja, 1 ou 2 gotas, sempre que você for utilizar os óleos. Por ser algo extremamente puro e concentrado, isso é suficiente para atingir os benefícios esperados. Isso também quer dizer que eles rendem muito. Então, um frasco de 15 ml, como esse, muitas vezes as pessoas olham esse frasco e falam, nossa, não vai durar nada, né? É muito pequeno. Mas um frasco desse, ele tem em média 250 gotas. Então, são 250 doses, né? Ou 250 usos. Então, os óleos essenciais também são extremamente versáteis, porque diferente de remédios sintéticos, que são geralmente compostos por um único composto isolado, os óleos essenciais possuem diversos compostos com diversos benefícios terapêuticos. Por isso, quando vocês verem a lista enorme de benefícios dos óleos essenciais, não se assustem. Quando eu comecei a utilizar os óleos, meu marido sempre perguntava, para que serve esse óleo? Eu começava a descrever a lista, né, de dezenas de benefícios, mal chegava na metade, ele falava, não é possível, como que uma única substância tem tantos benefícios, né, poção mágica? Então, se você já se fez essa pergunta, vamos lá, né? Não é mágica, não é crença, é ciência. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, as imagens da direita, elas explicam bem isso. Elas são de um dos testes de qualidade que a doTERRA realiza. A de baixo foi feito um teste com o óleo essencial de melaleuca, tea tree.
Vocês estão vendo todos os risquinhos que tem dentro do gráfico e a lista gigantesca que tem do lado é de todos os compostos existentes nesse óleo essencial. Já a imagem de cima é o mesmo tipo de teste, só que feito com uma substância sintética. Então tem apenas 3 compostos, certo? Por isso que os óleos essenciais têm listas de benefícios gigantes, diferentes de substâncias sintéticas isoladas, tá? Por isso que eles são tão versáteis. A gente está acostumado, né, a toda vez que a gente tem uma queixa ir na farmácia e comprar um remédio que só serve para aquela queixa. E quando a gente tem uma outra queixa diferente, a gente vai na farmácia de novo e compra outro remédio. Então, os óleos essenciais te dão autonomia para cuidar de você e da sua família, sem ter que toda hora ir na farmácia, sem ter que toda hora, né, ir no médico, enfim, tomar remédios pesados para coisas como estresse, dor de estômago, dor de dente, insônia, etc. Então, de novo, né, gente, não é crença, é ciência. Os óleos essenciais funcionam, independente de você acreditar ou não. Existem centenas de estudos científicos que comprovam isso. E um número ainda maior de pessoas que foram beneficiadas por eles no mundo todo. Então, se vocês tiverem curiosidade, faz uma breve pesquisa, dá uma olhada nos estudos científicos e você vai ficar impressionada com os resultados e por não saber disso antes. Bom, agora que vocês já entendem um pouco, né, sobre os óleos essenciais, vamos falar sobre o porquê que eu escolhi doTERRA. Quando eu me apaixonei pelo óleo de lavanda da doTERRA, eu já tinha experimentado diversas outras marcas e infelizmente eu não tive resultado. Depois da minha melhora chocante, né, eu decidi pesquisar e entender por que dessa diferença entre marcas e aí eu me apaixonei pela doTERRA. A marca doTERRA quer dizer dádiva da terra ou presente da terra. Então, o primeiro diferencial da doTERRA é a pureza e o grau terapêutico. A doTERRA nasceu há 12 anos nos Estados Unidos do sonho de alguns amigos em oferecer os óleos essenciais mais puros e com mais alto grau terapêutico já vistos. Eles são tão puros que no Brasil ainda são os únicos a ter um certificado de pureza e grau terapêutico e autorização da Anvisa e da Covisa para uso interno. É a única marca que tem essa autorização. Essa pureza, ela se deve a todo o cuidado que a doTERRA tem desde o plantio até o envasamento, aplicando mais de 50 testes de qualidades que são realizados por diversos laboratórios várias vezes, enfim. É algo muito robusto. E aí você pode estar se perguntando, né, por que isso é importante para mim como consumidor? Bom, infelizmente ainda existem muitas empresas que não têm controle de qualidade, que adicionam enchimento, então álcool, óleo vegetal e até óleo mineral, para baratear o custo. Ou até pior, que falsificam o produto completamente utilizando substâncias sintéticas que lembram o aroma natural. E isso, gente, é muito sério, porque se você ingerir algo assim, você pode ter problemas seríssimos de saúde, não só ingestão, se você aplicar na sua pele, ou até se você inalar algo tão sintético e tão artificial, você pode ficar muito, muito mal de saúde. E é muito difícil de você notar, né? A não ser que você tenha um frasco doTERRA e um frasco de uma marca desse tipo, aí vai ficar muito claro a diferença. Vai parecer que você está inalando um desinfetante e o outro que você está inalando um campo de flores. Então eu prefiro, né, ter a certeza que eu e a minha família, que a gente está utilizando um produto realmente natural, puro, seguro e que eu sei pelo que eu estou pagando, porque não adianta a gente pagar mais barato em algo mais diluído e que pode estar contaminado, né? Então é muito incrível. Eu já cansei de apresentar os óleos para pessoas que tiveram experiências com outras marcas e mesmo sabendo disso tudo, a reação delas ainda me impressiona. Só de inalar do frasco, a pessoa fica sem palavras por minutos, assim, porque ela fica muito chocada, porque além do aroma ser inconfundível, o efeito do óleo, como o peppermint, por exemplo, é realmente rápido e nítido quando o óleo essencial é puro. Né? Outra coisa que ganhou, né, o meu coração foi o sistema de rastreio que eles oferecem aos consumidores. Então, cada frasco
de óleo essencial contém um código de rastreio no fundo, assim, que você pode colocar no site source2you.com e ele vai mostrar todos os testes feitos no lote do seu óleo essencial, tá? Então, isso se chama transparência e isso é algo que, assim, ganhou meu coração com a doTERRA. Bom, um outro diferencial da doTERRA é o cuidado desde o cultivo. Então, a doTERRA, ela só produz óleo essencial de plantas que foram cultivadas no seu habitat de origem. E por que isso é importante, né? Quando a planta é cultivada no habitat de origem, ela atinge mais alto grau terapêutico. A grande maioria das marcas das outras empresas, elas têm uma única fazenda em um único país e elas produzem ali todas as ervas, todas as plantas de que elas vão extrair os óleos essenciais. E aí o que acontece é que por mais que essas plantas elas sobrevivam e elas deem frutos e produzam óleo essencial, o grau terapêutico vai ser muito mais baixo. A doTERRA não, ela só produz os óleos que tiveram origem no seu país de origem, né? Então, por exemplo, a copaíba, ela vem do Brasil, a tangerina também. O tea tree ou melaleuca vem aqui da Austrália. Então, você tem a certeza de que você está utilizando algo que é puro e que tem alto grau terapêutico. E o último grande diferencial é a responsabilidade social e ambiental. Então, a doTERRA desenvolve diversos projetos para ajudar as comunidades que produzem os óleos essenciais. Então, ela constrói hospitais, ela constrói escolas, ela leva água potável para diversas comunidades. Ela realmente se preocupa com essas comunidades que produzem esses óleos essenciais. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as diferentes formas de uso. Deixa eu dar uma olhada antes no chat, se alguém tem alguma pergunta. Tá, tranquilo. Então, existem basicamente 3 formas diferentes de uso, tá? A aromática, a tópica e a ingestão. Então, o uso aromático, ele se dá tanto por um difusor, quanto inalação diretamente do frasco do óleo, inalação da palma das mãos, então pingar um óleo na mão e inalar da palma das mãos. Você pode usar um difusor pessoal também, então colares. Todas essas formas, elas fazem uso aromático. Esse uso é extremamente eficaz para o suporte emocional. Quando você inala o óleo essencial, ele é diretamente processado pelo nosso sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável por processos emocionais e onde a gente guarda as nossas memórias, né, as nossas lembranças, tanto as que a gente tem consciência quanto as que a gente não tem. É por isso que muitas vezes quando a gente inala um óleo essencial ou quando a gente, né, sente o aroma de uma planta, a gente tem uma memória muito antiga que vem, assim, um sentimento muito antigo que está relacionado a algo que você viveu e que quando você viveu aquilo tinha aquele aroma. Então é algo assim muito intenso e muito nítido. Por isso também, né, que as pessoas ficam tão chocadas com os óleos essenciais uma vez que elas experimentam. Então, se vocês estivessem aqui, por exemplo, eu ia falar para vocês me dar a palma da mão de vocês, eu ia pingar uma gota de óleo essencial de peppermint, ia falar para vocês esfregarem uma mão na outra e inalar profundamente por 5 vezes. Gente, não tem como passar o aroma por computador ainda, mas quem aqui já utiliza os óleos essenciais sabem bem do que eu tô falando. Assim que a gente inala o peppermint, as vias aéreas se abrem instantaneamente, você se sente elevado e toda a tensão muscular, tensão emocional vai embora. E isso acontece de forma muito rápida, então em apenas 22 segundos o óleo essencial atinge nosso sistema límbico. Em 2 minutos atinge a corrente sanguínea e em 20 minutos todas as células do nosso corpo são atingidas pelo óleo essencial. Então, uma das melhores formas de se utilizar os óleos essenciais é com o difusor. O difusor faz muita diferença, porque ele permite que todos que estão naquele cômodo se beneficiem. E também é uma forma muito eficaz
de tratar quem tem resistência aos óleos essenciais. Então, por exemplo, idosos, crianças e até pets, tá? Mas é muito importante utilizar um difusor apropriado, tá? Então, se vocês quiserem, depois eu deixo o link para vocês sobre as características que o difusor tem que ter, tá? Para garantir que a gente não vai perder o grau terapêutico do óleo. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. A Nina falou, sim, os óleos são fantásticos, somente uma respirada já é mais que suficiente. É real isso, gente, eu não acreditava no começo, como eu comentei com vocês, mas é real, muito, muito intenso. Então, a segunda forma de uso é a tópica, né? Como os óleos essenciais do Terra são altamente puros e concentrados, é quase sempre recomendado a diluição desses óleos para uso tópico ou uso na pele. Daí você pode se perguntar, tá bom, Aline, então eu diluo em água? Não, a gente dilui em outro óleo vegetal, porque os óleos essenciais, eles são lipossolúveis, ou seja, eles são diluíveis em óleo vegetal, nunca minerais, tá? Então, a do Terra, ela oferece o óleo de coco fracionado, que é esse aqui. Ele é o mais indicado porque, além dele ser super leve, ele não cheira, ele não mancha, ele não endurece como o óleo de coco que a gente compra no mercado e ele não tampa os poros da pele. Então, ele promove uma hidratação suave, mas não fica aquele pesado, sabe, na pele. Eu só uso ele para os meus blends de pele e eu amo demais. Então, vocês podem estar se perguntando, né, por que que a diluição é recomendada? Bom, além da questão dos óleos essenciais serem muito potentes e a gente ter que diluir para evitar uma potencial, né, sensibilização da pele, é importante a gente diluir porque o óleo essencial ele é muito volátil. O que isso quer dizer? Ele evapora muito fácil. Então, se a gente não dilui no óleo vegetal, quando você pinga o óleo essencial na pele, ele evapora antes mesmo da sua pele absorver. Já quando a gente dilui, ele fica ali mais tempo em contato com a pele e a absorção aumenta, tá? O terceiro tipo de uso é a ingestão. Esse é um uso exclusivo do Terra, tá? Pelo que eu já comentei da questão da pureza. Até o momento é a única que conseguiu comprovar essa pureza, conseguiu comprovar essa segurança de ingestão. Não são todos os tipos de óleos essenciais que são ingeríveis, lógico, assim como nem todas as plantas a gente pode comer, certo? Mas aqueles que têm indicação de ingestão são seguros. E aí a ingestão ela é recomendada de diversas formas, né? No preparo de alimentos, com água, com mel ou até em cápsulas. Então a cápsula ela é muito útil para quando a gente não tem muita atração pelo sabor do óleo essencial. Então, por exemplo, lavanda, muitas pessoas utilizam ele de forma interna para o controle da ansiedade, mas como ele é um óleo floral, ele tem tipo um gosto meio de perfume, assim. Então a cápsula ajuda muito nesses casos. Você pode comprar a cápsula vegetal, pingar o óleo essencial dentro e ingerir. É uma forma muito mais tranquila da ingestão de alguns óleos essenciais. Bom, agora que vocês já entendem, né, sobre os óleos e os tipos de uso, você deve estar se perguntando quais óleos essenciais eu devo usar. Então, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês refletirem. Então, o que você gostaria de sentir mais? Mais disposição, mais felicidade, mais paciência, mais foco, uma digestão melhor? E o que você gostaria de sentir menos? Então, você gostaria de sentir menos dificuldade em digerir alimentos, menos alergia, tristeza, ansiedade, insônia, dor muscular? Acho que vocês já têm uma resposta, né? Então, eu vou apresentar para vocês os 10 principais óleos da doTERRA, os mais usados e os que têm o maior impacto na saúde. Mas antes disso, eu vou dar uma olhadinha no chat, só um minuto. A Vanessa está perguntando, quantas vezes por dia pode usar os óleos? Vanessa, quando você se cadastra, quando você se torna cliente preferencial, você vai ter o suporte de um consultor de bem-estar. Essa pergunta, ela vai depender muito do que você está buscando, do benefício que você está buscando, do seu estilo de vida. Então, é necessário fazer uma consultoria mesmo, para entender o seu estilo de vida, quais benefícios você está buscando, para entender quais são suas queixas, tá? Não tem um número certo de vezes.
O que a gente geralmente recomenda é espaçar um pouco o uso dos óleos para que o corpo possa processar, mas existe também a possibilidade de ingestão de blends de óleos essenciais. Então não tem uma pergunta padrão, uma resposta padrão, tá, para essa pergunta. Mas fica tranquila que quando você, não sei se você já utiliza, mas quando você começar a utilizar os óleos essenciais, você vai ter o suporte de uma consultora que é a pessoa que te chamou para a aula, tá? Depois me fala se eu respondi a sua pergunta. Bom, então vamos começar pelo lavanda, né? O lavanda, ou lavender, como é conhecido aqui na Austrália, ele é o óleo da comunicação. Então ele ajuda a superar sentimentos de não ser visto, ouvido, entendido e promove a comunicação assertiva. Então, sempre que eu tenho alguma apresentação ou que eu vou ter uma conversa mais sensível, eu passo o lavanda na região aqui da garganta, sempre diluído, tá? Ele tem potencial relaxante, então ele auxilia em casos de ansiedade, de depressão e dor de cabeça de origem emocional. Esteticamente, ele é ótimo porque ele estimula a produção de colágeno, então ele minimiza as marcas de expressão. Por ele ter propriedades analgésicas também, analgésicas, antissépticas e anti-inflamatórias, ele alivia alergias e ele acelera o processo de cura no caso de queimaduras e cortes. Então, aqui em casa, sempre que alguém se queima ou se corta, a gente corre, pega o lavanda e passa, e a recuperação é muito mais rápida, a cicatrização é muito mais rápida. Ele também é super popular por melhorar a qualidade do sono. Então, para quem tem insônia, ele é ótimo porque ele estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E ele é diferente de alternativas sintéticas porque ele não dopa, né? Então você não fica tipo lesado quando você utiliza. Você tem um sono tranquilo, restaurador, e ele não causa dependência, tá? O frankincense, ou olíbano, como é conhecido no Brasil, ele é o óleo da verdade. Ele é conhecido também como rei dos óleos. Por que isso? Porque ele é extremamente precioso. Então, ele ajuda a gente a se conectar com o divino, independente da sua religião. Se você acredita que existe, né, algo além, algo superior, ele ajuda a criar essa conexão, tá? Então, é uma conexão espiritual profunda que só quem experimenta entende e, enfim, é um relato que muitas pessoas têm, não é algo só pessoal meu, enfim, muitas pessoas têm esse efeito. Eu uso muito para meditar, para orar e para praticar yoga. Ele me traz equilíbrio, foco, ele me traz foco no momento presente e conexão espiritual. Ele promove também o equilíbrio emocional, assim como lavanda. Ele é um óleo aterrador, ou seja, ele te traz para o momento presente. Ele proporciona sentimentos de paz, conexão, relaxamento, satisfação e bem-estar geral. Ele também tem potencial antidepressivo, ansiolítico, que é para ansiedade, e auxilia em caso de insônia também, tá? Então é muito bom utilizar o lavanda e o frankincense juntos na hora de dormir. Para uso estético, ele também melhora a aparência da pele, ele diminui o envelhecimento precoce, marcas de expressão, reduz a oleosidade e manchas, então ele não sai do meu blend para pele. Eu sempre faço um blend diferente de óleos essenciais para pele, mas o lavanda e o frankincense sempre são óleos que estão nesse blend. Ele auxilia também nos casos de asma, funcionamento do sistema digestivo, trato urinário, e o mais interessante é que ele tem a ação potencializadora dos demais óleos. Então, quando você utilizar um óleo essencial e por algum motivo você não tiver o benefício esperado, coloca 1 ou 2 gotinhas de frankincense, que você vai ver que esse efeito vai ser potencializado. Ou seja, gente, se eu puder indicar um único óleo essencial para você ter em casa, eu indico o olíbano, tá? Ele é muito versátil e ele é maravilhoso. Bom, o lemon, que é o limão siciliano, é o óleo do foco. Quando ingerido, ele promove a alcalinização e desintoxicação do corpo, por causa da alta concentração de limoneno. Então você tem a sensação que ele está fazendo uma limpeza mesmo, sabe? Parece que até a urina fica mais limpa, parece que você se sente mais leve, que o sistema digestivo funciona melhor. Então ele aumenta também a imunidade
Ele dá suporte para o sistema respiratório gastrointestinal. Por ser um óleo cítrico, ele eleva o humor, promove sentimentos de alegria e melhora a fadiga mental, facilitando o foco e o aprendizado. Então, por isso que ele é conhecido como o óleo do foco. Ele também pode minimizar sentimentos de incapacidade. Então, quando você pensa, eu não consigo, eu não aprendo, não posso, esse óleo ajuda muito nesses casos. Eu uso muito ele na limpeza da casa. Eu não sei se vocês já leram essa pesquisa que fala que a nossa casa chega a ser 5 vezes mais tóxica do que o exterior dela, por causa dos produtos de limpeza que a gente traz para dentro de casa. Então, além de natural, o lemon é desodorante e desengordurante. Para limpeza de vidros, ele é incrível. E quando você utiliza os óleos essenciais na limpeza, é legal porque você não está só utilizando na limpeza, você está tendo os benefícios colaterais, que a gente já comentou. Né? Então, além do aroma gostoso que fica, você tem todos os benefícios daquela planta. Só de você estar utilizando ele na limpeza, você está ali inalando. O que também é verdade para o produto sintético que a gente usa. Quando a gente está usando, a gente está inalando também o produto sintético. Quando a gente passa o mop no chão com o produto sintético e a gente pisa em cima, a sola do nosso pé absorve aquele produto sintético, tóxico, etc. Então é muito interessante dar uma olhada em relação a isso, tá? Ele também apoia na perda de peso e ele é delicioso para saborizar a água. Então, um dos cuidados que você tem que ter com o lemon é que, por ele ser um óleo cítrico, da mesma forma que a fruta, né, o limão siciliano ou qualquer outra fruta cítrica pode manchar a pele, o óleo essencial também, tá? Então tem que evitar a exposição solar depois que você utilizar o lemon, evitar, na verdade, evitar no geral utilizar na pele, né? Ele não tem muita indicação de uso para a pele. O peppermint, ele é o óleo do coração exultante, então ele traz disposição e ânimo. É o primeiro óleo essencial que eu utilizo todos os dias. Então eu deixo ele na cabeceira da minha cama, porque assim que eu acordo eu inalo ele. Ele abre as vias aéreas pela alta concentração de mentol. Então, além dele dar disposição, ele é ótimo nos casos de rinite, sinusite ou qualquer outro problema respiratório que você pode ter, tá? Ele ajuda também na falta de foco e ele te eleva. Ele é ótimo para dor de cabeça e enxaqueca, como eu já comentei. Então, para utilizar ele no caso de dor de cabeça, você pode diluir, então colocar ali umas 4, 5 gotinhas de óleo de coco fracionado, colocar 1 ou 2 gotinhas de peppermint e aplicar aqui nas têmporas, tá? Isso ajuda muito na dor de cabeça. Ele auxilia também no crescimento capilar e no controle de celulite. E ele auxilia no tratamento de vícios, principalmente de cigarro. Tá? Então, ele é um óleo bem versátil. O tea tree, ou melaleuca, que é um óleo essencial de uma planta originária aqui da Austrália, ele é o óleo dos limites energéticos. Então, ele promove a função imunológica saudável, ele é antifúngico, ele é anti-inflamatório, ajuda a criar limites energéticos saudáveis, ou seja, ideal para quando você está com dificuldade de dizer não para as pessoas. É um tônico natural para a pele oleosa, melhora em muito espinhas e cravos. Então, sempre que eu tenho uma espinha, um cravo aparecendo, eu pego uma gotinha de melaleuca e coloco em cima e ela já seca. Ou você pode fazer uma lavagem também, pingar umas gotinhas de melaleuca em água morna e lavar o rosto. Isso ajuda na acne no geral no rosto. Que mais? Ele também auxilia muito nos casos de cândida, dor de ouvido. Sempre uso externo, tá, gente? Óleo essencial nunca dentro de ouvido, nariz e olho. Então, uso externo para dor de ouvido. Auxilia em dor de dente, lábios rachados, herpes, manchas, afta e gengiva sensível. O orégano, ele é considerado o óleo da humildade e do desapego. Então, ele ajuda a gente a diminuir o orgulho. É ideal para colocar no difusor quando você vai conversar com uma pessoa que tem dificuldade em ouvir feedback, por exemplo, ou quando você está com dificuldade de desapegar, tanto de coisas materiais quanto emocionais. Ele é ótimo para quando você está exausto também no final do dia, porque ele dá aquele up, aquela revigorada.
Ele é um poderoso antifúngico, até mais que o melaleuca, e ele é antioxidante. Ele também dá um bom suporte ao sistema imunológico, só que um dos cuidados que a gente tem que ter com o orégano é que, por ele ser um óleo realmente muito forte, muito bactericida, fungicida, etc., ele tem que necessariamente ser diluído e não é indicado o uso dele por mais de 10 dias, porque ele pode acabar matando as bactérias boas também. Então tem que ter esse cuidado com o uso por mais de 10 dias. Mas fiquem tranquilas que, como eu comentei já, o uso dos óleos essenciais ele é feito com o suporte de um consultor de bem-estar, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre os mixes de óleos essenciais, ou os blends, né? Que são exclusivos da doTERRA, então são todos patenteados pela doTERRA, você não vai encontrar em outra marca. O primeiro deles é o Easy Air, ou Breathe, como é conhecido no Brasil. Ele é o blend da respiração, o blend respiratório. Ele é ideal para todas as ites, então rinite, bronquite, sinusite, etc. Ele é maravilhoso para ronco também, com o Deep Blue, que é o próximo que eu vou conversar. Então você pode misturar Deep Blue e Easy Air, diluir no óleo de coco fracionado e passar na sola dos pés. Ele dá um ótimo suporte para ansiedade e crise do pânico, porque como ele abre as vias aéreas, ele aumenta a oxigenação do corpo e acalma. Então, se você conhece alguém que está tendo uma crise do pânico, uma crise de ansiedade, o lavanda ele funciona no longo termo, mas durante a crise o Brief ainda é melhor. O Easy Air, desculpa, aqui na Austrália. Um dos cuidados que a gente tem que ter com ele é que ele não é um blend indicado para ingestão, tá? Ele é só para uso tópico e aromático. O Ice Blue, ele é o óleo conhecido como óleo de rendeador. Então ele é como se fosse o nosso gelol natural, só que mais eficaz e mais seguro. Ele alivia dores e tensões nos músculos e articulações. Ele é perfeito para uma massagem relaxante após um longo dia. Ele pode ajudar em casos de dores de crescimento, né, das crianças, artrite, artrose, dor no pescoço, tendinite, hernia de disco, enfim, todos os tipos de dores. Eu já auxiliei algumas pessoas com artrite e artrose, os resultados são muito bons. Ele é utilizado pelos times de futebol Corinthians e Palmeiras, tanto antes quanto após os treinos, para relaxar a musculatura e evitar lesão. Ele ajuda a diminuir não só a dor física, mas também a dor emocional. E ele é ótimo para pessoas que ficam estressadas no trânsito, porque ele diminui histerias, né, em situação de dor, em situação de estresse. Esse blend também não pode ser ingerido, tá? Ele é formulado principalmente para uso tópico. E os dois últimos, o On Guard, ele é considerado o óleo da proteção física e emocional. Então ele dá um ótimo suporte ao sistema imunológico, protege contra ameaças ambientais e sazonais. Quando utilizado no difusor, ele ajuda a proteger o ar do ambiente de vírus e bactérias, sendo ideal para ambientes com atendimento ao público, por exemplo, quando a gente recebe alguém em casa. Ele é uma alternativa natural e não tóxica para a limpeza da casa também. E no campo emocional, ele ajuda a aliviar a sensação de estar sendo atacado emocionalmente, né? Então, ele ajuda a impor limites, dizer não e cortar relações parasitárias. Ele fortalece o nosso eu interior. O Digest Zen é considerado o óleo domador da barriga. Ele é ideal para todas as questões ligadas ao aparelho digestivo. Então, ele é um dos mais queridos da doTERRA e meu também. Além dele aliviar problemas digestivos, ele aumenta a absorção de nutrientes. Ou seja, mesmo que você estiver se alimentando bem, vale a pena adicionar ele nos hábitos diários, porque ele vai fazer com que você tire o máximo proveito daquele alimento. Bom, ele é um blend elaborado a dedo para azia, refluxo, cólica, dor de cabeça relacionada à alimentação, cólica de bebê, síndrome de intestino irritável, dor de estômago, enjoo e por aí vai. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as opções, né, que a doTERRA oferece para você comprar os óleos. Então, uma das opções que a doTERRA oferece é a de se cadastrar como cliente preferencial para você ter acesso a diversos benefícios. Por exemplo, então ao se cadastrar, você ganha acesso a todos os produtos com 25% de desconto por um ano desde a primeira compra.
suporte de um consultor de bem-estar, como eu já comentei, acesso à nossa comunidade virtual, onde a gente compartilha receitas, dicas, depoimentos, enfim, essa para mim é a melhor parte da doTERRA, é a nossa comunidade virtual, porque a gente se ajuda e se empodera muito, e a gente ganha autonomia da nossa saúde. Você ganha também acesso ao programa Fidelidade, que é um dos mais generosos que eu já vi. Então, nele você acumula pontos para trocar por produtos de graça. E você tem acesso também a promoções exclusivas apenas para membros. Existem duas opções de cadastro, tá? Então, você pode pagar uma taxa de $35 e escolher os produtos que você quer comprar, e logo nessa primeira compra você já compra com desconto. Então, muitas vezes esses $35 são, como fala, fica, tipo, você nem paga eles, porque o desconto que você tem é ainda maior do que os $35, que é a opção da esquerda. Ou você pode fazer o que 99% das pessoas fazem, né, que é começar com um dos kits de cadastramento. Então, cadastrando com o kit, você fica isento daquela taxa de $35, não precisa pagar ela. Você tem acesso aos óleos mais comprados com um desconto enorme. Além dos 25%, você tem um desconto por estar comprando um kit. E você vai ter uma farmacinha natural em casa ao alcance das suas mãos. Isso te dá autonomia para cuidar de você e da sua família. Então, com ele, você vai ter benefícios emocionais, físicos, mentais e produtos que satisfazem 80% das suas necessidades de bem-estar, tá? Então, agora eu vou falar um pouco dos principais kits, os mais comprados e o com melhor custo-benefício. O primeiro é o Nature Solution. Ele é o mais completo, tá? Ele é o kit que eu acredito que toda casa deveria ter, porque além dos 10 principais óleos que eu comentei, ele tem um total de 18 óleos essenciais. Ele tem a pasta de dente On Guard, o Ice Blue em pomada, que é maravilhoso para dor muscular. Ele já está diluído ali na pomada, então é muito prático. Ele tem o Correct X, que é para acne. O óleo de coco fracionado, que de qualquer forma, né, a gente precisa para diluir os óleos essenciais. O Easy Air Vapor Stick, que é, na verdade, o Easy Air, só que dentro do Vapor Stick, que é mais fácil também de aplicar no caso de rinite, sinusite, nariz entupido, etc. O On Guard Hand Wash, com 2 dispensers, e o Bedlets também, que são as balinhas de On Guard para proteção do sistema respiratório. Além de todos esses produtos, com baita desconto, você ainda ganha o difusor e a caixa de madeira de graça. Tá? Então, se você fosse comprar esses produtos sem fazer o cadastro, você pagaria $845. Mas quando você faz o cadastro, você já ganha um desconto de $210. Tá? Então, ele sai por $635. O Home Essentials é o kit mais completo da doTERRA. Desculpa, mais completo não, mais completo é o anterior, mais comprado da doTERRA. E não é à toa, né? Porque ele vem com os 10 principais óleos, todos de 15 ml, menos o Deep Blue, desculpa, o Ice Blue aqui na Austrália, que só vem no frasco de 5 ml mesmo. E ele vem com o difusor de graça também. E com o óleo de coco fracionado. Então, para vocês terem uma ideia, só o difusor separado custa $77, mas nesse kit ele vem de graça. O valor desse kit normal, né, sem o cadastro, seria $452, mas quando você se cadastrar, ele vai sair por $339, ou seja, um desconto de $113. Agora tem pessoas que falam, eu quero, né, experimentar os óleos essenciais, ter o desconto de 25%, mas eu ainda não posso investir nesses kits. Então a doTERRA, ela oferece uma versão miniatura do Home Essentials. Então é o mesmo kit do anterior, só que com os mesmos óleos, só que ele vem em frascos menores de 5 ml e sem o difusor, mas você ainda ganha o óleo de coco fracionado e você ganha também o Smart Sassy, que é um blend maravilhoso para emagrecimento. Ele acelera o metabolismo, ele controla o apetite, ele diminui a gula, dá energia para praticar atividade física, e estudos científicos comprovam que ele atua na quebra de gordura localizada também quando aplicado sobre a pele. Ele sai de 245 por $184 para membros, tá?
ou seja, uma economia aí na primeira compra já de US$ 61. Sem contar as compras seguintes, que quando você compra um desses kits, você ganha o acesso ao desconto de 25% por um ano, e depois para renovar você paga US$ 25, mas você ganha um óleo essencial de peppermint que tem um valor mais alto do que a taxa que você está pagando, tá? Então sai praticamente de graça após um ano. Ahn, Gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, pode me perguntar, tá? Deixa eu dar uma olhada no chat. Acho que não tem nenhum. Bom, as promoções atuais aqui da Austrália, então se cadastrando no qualquer um dos kits que eu comentei e fazendo um pedido de 100 pontos do programa Fidelidade no mês que vem, você ganha o Lifelong Vitality Pack, que é esse aqui, que são os três... acho que eu não consegui mostrar todos. Esses. Que são os três suplementos vitamínicos da doTERRA, que tem infusão de óleos essenciais, tá? Eles são maravilhosos, eles dão muita energia, muita disposição e uma melhora muito boa na saúde em geral. Então, esses três, né, produtos, os três suplementos, eles têm um valor de US$ 115. Então, se você comprar o Family Essentials, por exemplo, que é 184, e você fizer a compra no programa Fidelidade no mês seguinte, você vai ganhar 3 produtos que somam US$ 115. Então vai sair quase de graça, né? A primeira compra. Bom, e a outra promoção que está rolando agora essa semana aqui na Austrália é a BOGO Week, que é a promoção Buy One, Get One. Então você compra um óleo, ganha outro. A cada dia a doTERRA libera os óleos que vão fazer parte da promoção naquele dia. Hoje a gente tem o Laurel Leaf, não sei como fala isso, e o Caraway. Então você compra o Laurel Leaf no valor de US$ 41 e ganha o outro que tem o valor de 28, ou seja, você está adquirindo 2 óleos por US$ 13, que é muito barato. Um pouquinho sobre esses óleos, né? O primeiro, Laurel Leaf, é a folha de louro em português. Tá? Então ele promove uma pele limpa, saudável e revitalizada, diminui vermelhidões, emocionalmente ele ajuda no pensamento claro, facilita o foco, traz confiança em si próprio e coragem. E o Caraway ajuda na parte digestiva, diminuindo gases e desconfortos, protegendo o estômago de infecções e também auxilia, né, na produção de leite para mães que estão amamentando e é ótimo para dar aquele up no humor. Tá? Bom, gente, a minha apresentação ela se encerra por aqui. Muito obrigada por ficarem comigo até o final. Agora eu vou abrir para perguntas. Então, antes disso, me sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook, Well Plus Oil, como está aí na tela de vocês. Fica à vontade também para me chamar no WhatsApp, para a gente bater um papo. Após essa aula, entre em contato com a pessoa que te chamou para ela, tá? Muito importante fazer isso para você ter um pouco mais de informação, tirar suas dúvidas. Mas agora eu queria abrir para vocês, aproveitar essa oportunidade para a gente bater um papo, para saber, né, o que vocês mais gostaram, para vocês tirarem suas dúvidas. Então, abram seus microfones, vamos conversar um pouquinho. Se tiver vergonha de abrir o microfone, pode mandar no chat também. Gente, fala comigo, né? Poxa. Ninguém tem dúvida, ninguém tem pergunta. Vamos ver. Como funciona caso eu queira comprar um óleo apenas para testar inicialmente? Você pode comprar sem problema. Entre em contato com a pessoa que te chamou para essa aula. Existe a opção de você comprar o que a gente chama de retail price, tá? Então você vai pagar o valor cheio, tá? Sem os 25% de desconto. Mas você pode comprar um só, experimentar, e aí numa segunda oportunidade você faz o cadastro e compra um dos kits, ou você pode pagar a taxa também, tá? De US$ 35, vai depender do óleo que você está buscando.
Vale muito a pena cadastrar, porque já aconteceu algumas vezes da pessoa comprar um óleo, dois óleos e não querer se cadastrar e depois ela vem querer comprar outros óleos, né? Porque assim, eu não tenho nenhuma dúvida que vocês vão se apaixonar, porque acho que ninguém que eu tenha apresentado os óleos até hoje não se apaixonou, não quis comprar de novo. Então você tem que avaliar, né, o benefício para você, você tem que avaliar se vale a pena ou não, mas existe sim, tá? Essa possibilidade de você comprar um óleo só. Eu não sei se fui eu que te chamei para essa aula, se fui eu, entre em contato comigo ou com quem te chamou para a aula e, e aí a gente mostra para você as opções, conversa um pouquinho, entende sua necessidade, indica o óleo e fala um pouco mais sobre preço, tá bom? É... Oi, Aline, será que poderia explicar a diferença entre óleos essenciais e florais? Acho que grande parte das pessoas já tiveram acesso a florais. Tá, é verdade. Isso é uma pergunta muito boa, porque é realmente uma dúvida recorrente. Então, quando é feito o processo de extração do óleo essencial, da destilação, é feito da seguinte forma. Então, eles pegam a planta, tá? Colocam ali um vapor de água muito quente. Esse vapor de água passa pela planta, extraindo os óleos essenciais. Aí ele passa por um cano. Esse cano é refrigerado, resfriado. E aí pinga ali água, né? Outros líquidos e óleo essencial. Quando é resfriado, o óleo essencial, por ele ser um óleo, ele fica boiando na superfície e na parte de baixo fica essa água, esse líquido, com apenas algumas gotículas de óleo essencial, tá? Isso é o floral. Então, o floral, na verdade, ele é como se fosse um óleo essencial hiper mega diluído. Essa é a grande diferença. Então, assim, os florais, eu acredito que eles funcionam desde que eles sejam feitos, né, de forma séria e comprometida, mas eles são bem mais leves, tá? Eles são muito parecidos com você tomar um chá, por exemplo. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Me avisa se ficou claro. Obrigada. Obrigada a você. O que mais, gente? Tô gostando muito do nosso papo. Me contem aí se vocês têm mais dúvidas. Todo mundo que tá aqui tá na Austrália, ou tem alguém, se tiver alguém do Brasil, me avisa. Que aí eu ou as consultoras que estão aqui, a gente pode passar informações mais específicas do Brasil. Apesar de que eu acho muito difícil, né? Porque tá muito cedo no Brasil ainda. Como eu posso utilizar o Easy Air para asma? Lebrick. Deixa eu te mostrar, peraí. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui, ó. Você vai pegar o frasco do Easy Air, vai pingar uma ou duas gotinhas dele na palma da mão, esfregar e inalar profundamente 5 vezes, tá? Essa é uma das formas. E essa forma é muito interessante que você faça todos os dias, tá? Para você começar a ver uma melhora. Aí você vai começar a ver entre 3 a 7 dias. Uma outra forma é você diluir no óleo de coco fracionado. Então você pode pegar uma colher de chá de óleo de coco fracionado, que é esse aqui, pingar ali uma ou duas gotinhas do Easy Air e fazer uma massagem no peitoral, tá? Isso também traz uma melhora muito grande para asma. Eu tenho uma amiga muito próxima no Brasil e ela está utilizando dessa forma e ela disse que ela está muito impressionada, que ela costuma usar a bombinha, sabe? Ela falou que ela está usando, tipo, muito menos do que ela estava antes, muito menos frequente. A asma dela era bem séria. Você usa bombinha com frequência também, então vale a pena experimentar. Acho que você comentou de comprar um óleo só, né? Seria interessante começar pelo Easy Air. Tenho certeza que você vai ver bastante resultado.
Gente, vou dar mais 2 minutos, se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Senão a gente encerra. Mas aí fiquem à vontade para entrar em contato, para conversar com a consultora que te chamou para cá também. E não deixe de me seguir nas redes sociais, que eu posto bastante receita. Tem a dúvida da Vanessa. Deixa eu ver que eu perdi a dúvida da Vanessa. Ah, eu acho que eu já respondi. É a da frequência? Quantas vezes por dia? Muito obrigada, amei todas as explicações. Obrigada a você, Renata. Fico feliz. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a vocês, gente. Eu sei que é difícil, corrido pra caramba, né? Nossa vida de Austrália. Fico muito feliz de poder compartilhar esse tempo com vocês. A Martire da Silva disse, Andressa disse, só queria agradecer pelas informações, muito interessante. Sou viciada no de lavanda para dormir. Haha. Nossa, eu também. Eu não preciso nem falar, né? Eu tenho um difusor no meu quarto que ele só roda com lavanda e frankincense. Eu deixo até do lado assim, e eu só vou colocando mais. Não consigo mais dormir sem, é muito bom. Obrigada, Aline, aula maravilhosa. Também sou viciada no lavanda. Imagina, obrigada a você, Cat. Gente, eu vou encerrar aqui, tá? Se vocês quiserem mandar essa aula depois para alguém que não pôde assistir, eu coloco no YouTube também, mesmo nome, Well Plus Oil. Ou me sigam, tá? Nas redes sociais que eu coloco o link lá também da aula gravada, caso vocês tenham algum amigo, algum parente que vocês acham que se beneficiariam com os olhos, tá bom? Muito obrigada novamente. Tenha uma ótima noite e é isso. Um grande beijo.